Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do jogo Bahia e Corinthians. Corinthians vence a equipe do Bahia e sai da zona de rebaixamento, chega a 18 pontos, né? Agora o Bahia se complicou de vez no Campeonato Brasileiro. O Bahia caiu para a sexta colocação com 30 pontos. A equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. Então, assim, a situação não está muito boa da equipe do Bahia, né? Acabou perdendo um pouquinho o rendimento nos últimos jogos e agora vira uma incerteza para as próximas partidas. E já o Corinthians, né? O Ramon chegou e está com 100% de aproveitamento no time do Corinthians, né? 2 jogos e 2 vitórias e conseguiu o grande objetivo, que era tirar a equipe do Corinthians da zona de rebaixamento, mas ainda é muito cedo para a gente poder falar que o Ramon Dias vai conseguir fazer o Corinthians brigar por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Ainda é cedo, mas o início assim está sendo muito bom, porque a equipe tem tido uma postura muito diferente em campo. E deu muito certo. Ele estava entendendo o que estava acontecendo. O meio-campo do Bahia é muito controlador, é muito dono do jogo, e acho que o torcedor do Bahia, que deve estar bravo hoje à noite com essa sequência negativa, é preciso entender, o Bahia é muito bom. O Bahia é dos poucos times do futebol brasileiro que você fala assim, esse tem jeito de jogar. Isso aí tá claro. Só que os outros técnicos estão observando, estão vendo, e estão, especialmente depois de Cuiabá, vem o jogo do Corinthians, estão tentando criar soluções para inibir. Ainda assim, o Bahia criou muitas oportunidades. Então, não é... Ok, dorme com raiva hoje, mas amanhã não. Porque o Bahia está no caminho. Esse é o caminho. É muito difícil permanecer lá em cima. E o Bahia permaneceu até agora. Mas tem que resolver a questão do vamos fazer gol, né, Marra? Sim. Porque o Bahia vem de 2 partidas em São Paulo, contra Palmeiras e São Paulo, que poderia ter tido melhor sorte. São pontos que, quando começa o campeonato, você até entende as 2 derrotas, mas não da maneira como foi. O Bahia perde grandes oportunidades contra esses 2 grandes rivais fora de casa e acaba perdendo. Bom, não perdia em casa. Já vem de 2 seguidas, uma para o Cuiabá. Aliás, se você pegar essa sequência, Cuiabá, Corinthians e Atlético Goianiense... É o próximo? O Bahia, que é o próximo. O Bahia, que tem todo o direito de sonhar até com título nesse campeonato, ao contrário do próprio Corinthians, né? Seria uma sequência sem grande otimismo para 9 pontos. Sim. Pelo momento do Corinthians, pelo Cuiabá em casa, um time que não perdia para ninguém. Agora o Bahia está às portas de fazer 3 se ganhar do Atlético Goianiense. Professor, por uma questão muito específica, né? Fez 6 pontos nos últimos 15 disputados. Então, é muito pouco. E perdendo muito gol. Essa toada é a toada, inclusive em jogos que o Bahia ganha. Jogos que o Bahia ganha também apresentam essa característica. Essa questão da finalização é vital para esse segundo turno. Agora, do lado do Corinthians, aquele primeiro tempo foi o primeiro tempo de jogo, considerando primeiros e segundos tempos, no Campeonato Brasileiro inteiro, em que o Corinthians sabia o que estava fazendo. Nos outros tempos todos, o Corinthians contava com muita sorte, e aí alguém vai dizer no fim desse jogo também nem contou... tanta sorte assim, né, professor? E às vezes azar. Hoje deu sorte na reta final. Eu acho que mais por qualidade do Bahia. E as retas finais dos jogos de futebol em geral, com essas 5 substituições, se você ganha do ponto de vista físico, você perde muito em descaracterização das equipes. Sim, eu acho que as equipes ficam sempre descaracterizadas. Concordo demais. Agora o Corinthians sabia o que fazia, reforços que vieram em boa hora, e a gente discutia essa questão do técnico, né? Não, mas de competitividade, de colocar na cabeça das pessoas. Não é só uma questão mental, é uma questão mental que se reflete no jogo. Há quanto tempo o Corinthians não fazia um gol com o seu segundo volante mordendo, como aconteceu nesse lance? Então, eu também acho que o Bidon é um jogador de muito futuro, não é para ser queimado, mas não era o cara certo no momento certo para aquela função nesse time. Então, acho que o Corinthians já ganhou ali... Você não diz hoje, você está falando de maneira geral. De maneira geral. Faltava morder nesse meio-campo do Corinthians. Porque eu acho que vai ter muita mudança, de fato. O Ramon protege meninos, desculpa, Jean, mas só pra gente pontuar, né? Ele fez isso no Vasco e ele faz isso de novo. Ele faz isso com o Bidon e com o Wesley. Eu não acho que seja à toa. Eu acho que isso até ajuda o Bidon. O Bidon pode passar a ser utilizado numa função mais adiantada. Pode ser. É melhor para ele. E talvez até num momento mais... mais propício para o futebol mais dele. Mais tranquilo para garotos, tal, que é um pouco o que a Dani está falando. Agora, eu nunca achei, não acho que a principal questão do Corinthians é técnico.
Mas hoje é absolutamente indiscutível o peso do Ramon nessa vitória, porque assim, as escolhas não eram escolhas tão óbvias, né? Quando ele coloca o André Ramalho, acho que ele coloca o André... também colocá-lo já, né, nessa primeira parte com 3 zagueiros é algo que dá uma certa proteção para ele, Sim. né? Jogar com os outros 2 zagueiros, jogar meio com um zagueiro de sobra, mas em alguns momentos até dando botes interessantes. Ali foi uma partida muito boa, foi de fato o destaque do jogo. Acho que esse sistema que possivelmente não vai se repetir o tempo todo, porque ele muda muito. No Vasco era assim, ele mudava o tempo todo de acordo com... Mas é um sistema interessante. Primeiro, porque você dá mais liberdade para o Garro fica com menos... Foi bem hoje, né? Foi bem, menos incumbência de marcação. Esse jogador é o jogador do Corinthians que tem que ter mais liberdade, vamos dizer. Se você for ver, os laterais nem subiram tanto, os laterais nem apoiaram tanto, mas assim, ter o Garro em condições de criar e talvez tendo que se dedicar menos à marcação é importante também para o Corinthians. E outra, né, que eu sempre... E isso eu pensava antes já. Não é que o Corinthians tenha o Hulk, o Paulinho e o Bernard e o Scarpa. Mas também não tem um elenco para estar no Z4. Não. O meu ponto é sobre os 3 atacantes. Ah, tá. Não tem porquê você... Não, eu não vou... Cara, eu não vou tirar. Não vou tirar o Wesley, eu não vou tirar o Romero. O Wesley é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Mas, assim, não é que o Corinthians tenha 3 atacantes, 4 atacantes que você fala, cara, não é o Flamengo, não tem o Pedro, o Bruno Henrique, enfim, Cebolinha. o Cebolinha, todos os caras que você sabe que você coloca 2 atacantes no Flamengo, a torcida vai querer matar, a gente vai criticar, fala, pô, olha... Cadê o outro? Você olha pro banco, né? Você olha pro banco e você fala, você vai deixar 3, 4 desses caras no banco, no Corinthians não é assim. Então, assim, o que eu tô querendo dizer também é, além da questão, obviamente, dessa escalação ter sido escolhida olhando para o adversário, porque era o adversário de quem você precisava tirar a bola, é o adversário que gosta de ter a bola no meio campo e tal, e essa escalação atrapalhava essa ideia. Além disso, quando você abre mão de um atacante no Corinthians... Não é você abrir mão de um atacante no Flamengo, no Atlético, hoje no Palmeiras também, no próprio Internacional, enfim, que são elencos com atacantes mais renomados e maiores que você vai falar, pô, você não vai deixar... Difícil colocar um no banco, né? Acho que alguns times têm até que colocar, né? Sim. O Flamengo tem o Gabigol no banco, mas assim, eu acho que não dá para você colocar 2, 3 nesses outros times. E no Corinthians, abrir mão de um atacante, o prejuízo não é tão grande assim. E Fala, só pra... Bruno, que depois eu quero Não, ver assim, os números do porque André para Ramalho. citar essa questão do jogador de nome, no próprio Vasco no ano passado, o Payet demorou. Era uma estrela, mas tinha que se enquadrar dentro do esquema dele e principalmente na parte física. Sim. Então, assim, o Wesley, é o momento de segurar. E quando o Wesley saiu no jogo contra o Criciúma, o Ramon foi lá, deu um carinho para ele, conversou. O que eu gosto até agora desse início do Ramon no Corinthians é a leitura que ele tem do adversário e ele consegue romper, né, com alguns jogadores. Não estou falando de briga, assim, estratégia de jogo. O que pediu o jogo contra o Criciúma? Mais criatividade. Enfrentava um adversário mais fechado, organizado. Ele bota o Coronado na posição que ele gosta, pelo lado esquerdo, dali sai o gol. Ele não precisava de um jogador que é flecha, ele precisava de um cara mais cerebral. Sim. O Coronado. A questão do Bidon, que o professor Omar também falou, não lembro se o Jean também falou sobre essa questão. O Bidon é um jogador com muito potencial. Só que ele é um cara que tem muita qualidade com a bola. No jogo físico, ele sofre. Hoje pelo Bahia... Pelo que é o Bahia, que é um time técnico, controlador, que propõe jogo, muita posse de bola, você precisava de mais pegada. E aí o Rian foi muito bem no jogo. Precisava roubar essa bola. Não foi só o Alex Santana. Não, um belo primeiro tempo. O Rian, 5 desarmes hoje, jogador com pegada, assim, que reforçou um pouco mais também esse meio campo e dificultou essa vida do Bahia, que tem esse jogo forte pelo meio campo. Então, assim, ele analisou o adversário, modificou o esquema tático e conseguiu fazer um jogo muito correto. O Corinthians foi superior e mereceu a vitória fora de casa. O Marra falou em proteção, né? Na linha de 3 e uma linha de 4 que nem subia tanto como o Jean colocou. E eu acho que isso beneficia muito o André Ramalho. A gente vai dar uma olhada nos números dele. Primeiro jogo como titular do Corinthians.
recém-chegado, e aí a gente está vendo o ranking, né? Acho que isso é o que mais chama a atenção do que efetivamente os números. É o primeiro em tudo que foi enumerado ali, sejam interceptações ou ações com bola. Ele acabou tendo uma segurança pelo entorno, talvez, para se encaixar como se não fosse só o primeiro jogo dele como titular desse Corinthians. Roda a vinheta aí que eu vou tocar essa bola no mar. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola... Lança para fazer o dele sem estar exposto. Eu, sinceramente, não esperava logo de cara, mas eu espero muito do André Ramalho. Porque é um jogador altamente confiável, de tanto tempo jogando bem em times em que eram times que disputavam ponta de tabela. Não tem o menor medo da disputa, não tem o menor medo, não vai tremer o futebol brasileiro, sabe? Acho também que sim, acho que o Ramon fez a leitura boa, protegendo o André. Mas é incrível como ele tem a iniciativa do jogo tão rapidamente, né? Como ele não se colocou perdido em nenhum momento. Eu acho que vai ajudar bastante. E vale lembrar, né, Dani? Acabou de chegar. Ainda vai jogar mais. Ainda vai ter o carinho do torcedor jogando em casa. Era um jogo difícil, complicado, contra um time que normalmente manda nos jogos. E ele teve uma partida, sim, muito boa. Para lá de zagueiro, né? Esses números, quando você mostra esse quadro, se não falar que o cara é zagueiro, tá valendo para multiposições. Por isso essa ideia do líbero também, que é mais do que é um jogador que a torcida nem sabia como era o rosto. De repente já chega a pergunta do quadro, se é um bom cartão de visitas. É um excelente cartão de visitas. Um jogador que se mostrou muito ativo no jogo. Se o que o Ramon quer desse time é participação, ele vai se tornar um dos grandes destaques. Vai rivalizar aí com o Ranieri na condição de melhor contratação desse time que foi montado para esse ano. Muita gente fala do elenco fraco. E, se é fraco, ele foi montado fraco. Porque mais da metade desse time aí chegou agora. E não foi barato. Nenhum dos casos, né? Os salários, inclusive. Então foi uma grata surpresa para um jogador ainda jovem. 32 anos ainda tem lenha para queimar nos padrões atuais do futebol. Geralmente, quando o jogador que chega da Europa, assim, você fala, já não tem mais mercado lá. Acho que não é o caso. Muita qualidade. Olha, a gente está vendo a vitória do Corinthians fora de casa contra o Bahia e muito se espera do segundo semestre do ano, desse retorno de Campeonato Brasileiro que começa já já. A expectativa é que seja diferente, inclusive para o Atlético Mineiro, que voltou. Galera, recuperação interessante, né, do time do Corinthians, né, 2 vitórias seguidas, já tira a equipe da zona de rebaixamento, né, somando 6 pontos. O Ramon, né, tem feito um bom trabalho, né, principalmente com os jovens. Todo mundo sabe que ele sabe trabalhar muito bem, sendo que no Vasco, infelizmente, teve um descontrole. O Vasco também não estava conseguindo trazer jogadores, e infelizmente é um elenco mais limitado. Na minha opinião, o Vasco tem um elenco mais limitado do que o Corinthians. O Corinthians tem bem mais elenco. E eu acho que o Ramon Dias ele vai conseguir trabalhar muito, muito bem esse time, né? Eu não acredito que é time para ganhar títulos, mas é time para poder ser competitivo, brigar de meio de tabela para cima, na minha opinião. Dá para brigar G8, por aí. A equipe do Corinthians tem bons jogadores, sim. Se trabalhar corretamente, eu acredito que esse time pode, sim, subir na tabela de classificação, né? Hoje já chega a 18 pontos. Se você olhar bem, 18 pontos não tá tão atrás assim das demais equipes agora, né? Você vê o Bragantino não, vamos botar Atlético Paranaense. Tem 25 pontos, ó. Não tá tão distante. Se o Corinthians embalar, vencer mais 3 jogos, o Corinthians já encosta aqui, ó. Já encosta no 8º colocado. Então, o campeonato já muda. O campeonato já muda se a equipe do Corinthians conseguir uma sequência de vitórias. Porque o Campeonato Brasileiro é isso, é muito disputado. Algumas equipes começam a ter sequência de derrotas, outras equipes começam a ter sequência de vitórias. Então, eu acredito que o segundo turno vai ser mais difícil. Então, o Corinthians ele tem que se recuperar agora, porque a tendência é ficar mais difícil o Campeonato Brasileiro. Principalmente as equipes que estão na Libertadores, que daqui a pouco sai da Libertadores, sai da Copa do Brasil, aí começa a focar somente no Campeonato Brasileiro. Aí vai ficando muito difícil, né? Eu acredito que o time do Corinthians não é time para cair para a segunda divisão. Tem muitas equipes aí que tem um elenco bem pior, bem mais limitado. Na minha opinião, as equipes que têm grande chance de cair, Cuiabá, Atlético Goianiense, que na minha opinião vai cair. Vitória também, se não abrir o olho também. O Vitória estava sendo até um pouco mais competitivo e tal, mas já caiu de novo o rendimento.
da equipe do Vitória. Daqui a pouco eles fazem troca de treinador. Porque, infelizmente, o Campeonato Brasileiro é isso. O técnico perde 3, 4 jogos, é mandado embora, né? O cara não tem sossego para poder trabalhar. E não tem tempo. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro é diferente de qualquer campeonato do mundo. Porque o último colocado pode vencer o primeiro colocado. Não é igual aqueles campeonatos lá na Espanha de o Real Madrid pegar o último colocado, vai ser goleada, vai vencer. Quase sempre é assim. Aqui não. Aqui já é um pouco mais difícil. A competitividade do Campeonato Brasileiro é muito maior. E o Corinthians agora saiu da zona de rebaixamento, né? O gol aí do Romero, né? Foi o gol do Romero. Mais um gol, né? Mais um gol do Romero aí ajudando a equipe do Corinthians, né? Mais uma vitória. Vitória magrinha, 1-0. Mas o que vale são os 3 pontos aí somados pelo time do Corinthians, que agora sai da zona de rebaixamento e sobe para a 14ª colocação do campeonato com 18 pontos.